Olá pessoal, redes sociais, professor Djalma Cremonese, vamos dar uma aula. Vamos dar uma aula sobre, será que Maquiavel era maquiavélico? Quero saber o seguinte, se vocês já ouviram falar na palavra maquiavélico. Quero saber se alguém é inteligente aqui na rede social, no TikTok. O pessoal está aqui para... Oi, boa noite, user38. Quero saber se vocês sabem o que é maquiavélico e de onde vem essa palavra. Eu explico para vocês, se vocês tiverem paciência de ficar na aula, né? Aliás, TikTok não tem como... Tem 364 mil lives agora, acontecendo nesse momento. Tem mais 1,5 milhão de mulheres dançando de biquíni. Tem 7.300 a bad person, bad intention. Traduz para mim aqui, Brad Summer. How are you? I'm fine. I'm fine. And you? Professor Djalma Cremonese, Universidade Federal. Uma má pessoa é uma... péssima intenção, né? Por aí. Maquiavélico, Maquiavel. Quero saber se você sabe. Eu estou bem... É ótimo. I talk South Brazil, Rio Grande do Sul. Yes. Vou explicar... O que é maquiavélico? Maquiavélico. Quero saber se você que está passando no TikTok vai parar 3 minutos para a explicação do professor de Ciência Política, Teoria do Estado, Teoria Política, professor da Universidade Federal de Santa Maria, explicando se vocês já ouviram a palavra maquiavélico. Vamos curtir o coração. Vamos lá, vamos para a aula, vamos lá. Quem tem coragem de aprender? Quem tem coragem de aprender algumas ideias a mais, fique aqui. Eu vou esperar encher uma Kombi aqui no TikTok, os meus amigos entrarem, né? Vamos ver se alguém vai seguir o professor Djalma, falando do sul do país, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Catari, Antônia, user 0J9, Cacilda, Emerson parou, deu uma olhada, não, vou pra frente porque aqui não vou me dar bem, aqui a Norman Lima, olha aí, tem alguém inteligente das áreas da teoria política aqui, que vai se interessar. Eu quero saber se alguém sabe. Vou fazer 3 vezes a pergunta. O que é maquiavélico? E a diferença de maquiavelismo? Vou explicar. Maquiavélico. Vocês já ouviram falar nos fins justificam os meios? E também não. Todo mundo passando, 15 segundos, ficam aqui, dão uma olhada. Professor, nós temos coisa melhor para ver. Nós temos mulheres bonitas aqui, nós temos homens bonitos, mulher dançando, pescaria. Não tô afim, mas eu ia dar uma aulinha para você sobre a teoria política. Tá quente aqui no sul, tá chovendo, mas ainda não esfriou. Ninguém dá boa noite, ninguém fala de onde tá falando. O que vão fazer? Eu ia dar uma... Ó, a Leonilza deu boa noite. É pouca gente, né? Eu ia dar uma aula aqui, mas todo mundo tá no TikTok e também para descansar, né? The Time, Timon, Maranhão, Leonilza, Maximilian, boa noite, professor. Boa noite, tomando um chazinho de aquela chá de cidreira. Vou explicar então aqui. Opa, Tiago Pontes, boa noite. Eu vou explicar. Quem sabe me definir uma pessoa maquiavélica? Eu sou do estado do Rio Grande do Sul, Tiago.
Chá é muito bom, acalma, né? Chá. Quando eu estava no seminário, aos 14, aos 16 anos, estudando para padre, Maximilian, os padres davam pra gente assim, um chá de eucalipto, que era para acalmar um pouco. Imagina aquela gurizada, 50 meninos assim estudando, né, internos, sem nenhum contato com o mundo externo. Chá de eucalipto é altamente broxante. Mas tem que dar risada aqui, né, Tiago? Ninguém interage aqui com o professor, né? Meus amigos sumiram e os meus amigos perderam-se sobre o mundo. A gente não se encontra mais para cantar as velhas canções que disparavam os nossos corações. Isso é 14 bis. Você sabia chá broxa? Claro que chá broxa, cara. Chá broxa é calmante. Broxa. Mas é bom, né? É bom. Uma pessoa com uma combinação de narcisismo com psicopatia, com pitadas de crueldade. Quem será essa pessoa? Eliseu, quem é que tu acha que é? Eu acho que é o Bolsonaro, mas uma pessoa com uma combinação de narcisismo. Me explica então, Eliseu, o que é narcisismo? De onde vem a palavra narcisismo? E me explica o que é psicopatia. Ah, sim, cara! É isso! Eliseu, ó. Palmas. Você respondeu, cara. Obrigado. É exatamente. Uma pessoa maquiavélica. O Eliseu está me respondendo aqui. Eu já começo a explicar um pouquinho. Hoje, eu estava na Universidade Federal de Santa Maria, trabalhando no curso de pós-graduação em Ciências Sociais, que é mestrado e doutorado. E nós estávamos falando exatamente do conceito de Maquiavel e maquiavelismo. Nós passamos a tarde verticalizando a informação sobre Maquiavel. E aqui, claro, eu não vou dar uma aula para vocês, não quero ser pedante aqui também, e não quero ser chato aqui, né, Eliseu, querido, de fazer uma aula aqui, porque vocês não querem aula aqui, vocês querem uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais rápida. Eu não vou encher o saco de vocês aqui. Mas quem tiver paciência para ficar aqui 2 ou 3 ou 5 minutos curtindo aqui e até se inscrevendo, a gente agradece. Tá bom? Vamos ver se nós vamos encher uma Kombi meia aqui. Vamos ver se nós teremos. Kiko chegou aí também. Maquiavel, muito utilizado. Ah, Elvio, tudo bom, querido? Conhecimento de graça, exatamente. Eu quero a aula sim, olha aí, ó. É que o pessoal é o seguinte, ele busca o TikTok não para aulas, eles buscam mais para lazer mesmo, entretenimento. Então, eu tento aqui, né? Eu sei que eu tô fazendo uma... Oi, Gabriel, como é que tá, meu querido? Tudo bem? Eu tô fazendo aqui uma de louco, dando uma de louco, né? Tentar dialogar. Maximiliano, eu gostaria de saber. Oi, John David, obrigado por seguir. Se alguém, ó, oi, Cristina, como é que tá, minha querida? Eu ia dar uma mini aula. Olha aí, o Gabriel chegou da faculdade, Gabriel, né? Aulas para mim são divertimento. Não, Eliseu, tranquilo, você é uma pessoa querida e eu gostaria de dar uma pequena aulinha aqui, bem brevemente, explicando quem foi Maquiavel e por que maquiavélico e por que os fins justificam os meios. Queria dar uma aulinha. Eu vou falar assim, Maximiliano, vou falar para... Se você ficar um pouquinho aqui comigo, eu vou explicar para você, tá? Vou explicar sim, porque o Maquiavel, para nós, da área da teoria política, eu sou professor de teoria política aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Obrigado, Max. E na teoria política, eu tenho 4 teorias políticas. Eu gosto mais da 1. A 1, ela é mais clássica, ela é mais fundamento da teoria política mesmo. E eu cheguei a escrever um livro, se vocês colocarem aí, inclusive, Não Abusar da Bondade, explique depois os 2 viés políticos do ano. Olha, Elvio, se você fizer uma perguntinha aí sobre o viés políticos nossos, eu vou responder. Vou responder porque eu estou aqui
e também um compromisso também do professor da universidade. Olha a PL da fake news é maquiavélico no melhor sentido possível. Eu tenho minha visão da Aslava sobre o PL 2630, né? Tenho minha visão. Mas eu vou explicar aqui para os meus queridos amigos. Que pena que nós não temos público, né? Que pena que nós temos só 6 pessoas. Aí fica difícil, né, Elvio e Daslava? Mas eu vou dar, quem sabe eu não dei essa aula, e vocês procurem lá o Paideia TV. Paideia é no canal do YouTube, que tem 9 aulas sobre Maquiavel, né? Se vocês botarem ali Paideia TV no YouTube, vocês vão encontrar. Vamos esperar um pouquinho então, Max. Vamos esperar um pouquinho. Se tiver alguém aqui, a gente consegue ir para frente, né? Senão fica difícil a gente falar para 2, 3. Origem do viés de esquerda. Vou explicar então, Elvio, bem rapidinho para ti. O processo de espectro político esquerda, centro e direita, ele é mais histórico. Há quem diga, Elvio, que vem após a Revolução Francesa. Você sabe que a Revolução Francesa, o terceiro estado, que era a burguesia, os classes dos comerciantes, tomaram o poder da primeiro e do segundo estado, que era a nobreza e a igreja. Então, dizem que no parlamento... Oi, Juliano, querido, tudo bem? Alegria, bom humor, exatamente. Transparência e alegria, Juliano. Eu estou explicando então aqui para a resposta do Elvio, Juliano, que de onde vem esse espectro esquerda, centro e direita? É muito boa a pergunta. Então, historicamente, lá na Revolução Francesa, no parlamento, dizem que os jacobinos, que eram os mais revolucionários, eles sentavam à esquerda do parlamento. E à direita, os mais conservadores, os gerondinos, que queriam reformas, mas não tão radicais. Então, a primeira ideia de ser esquerda vem da Revolução Francesa, de se contrapor ao sistema dominante, no caso do primeiro e segundo estado, que era a nobreza e a igreja, né? Eu tenho uma frase atribuída, eu acho que a Robespierre: só estaremos livres, libertos, o dia que nós enforcarmos o último rei com as tripas do último frade. Quer dizer, o dia que a gente se libertar da igreja e se libertar também da nobreza. Então, essa é a primeira ideia. A segunda ideia de esquerda, direita e centro vem após a Segunda Guerra Mundial, que o mundo ficou polarizado. Você sabe que o mundo ocidental, norteado pelos Estados Unidos, até a metade da Europa ficou capitalista, apregoado à direita as ideias liberais, burguesas, e à esquerda os regimes mais socialistas, que se contrapõem ao sistema. Então, aqui na América, depois eu explico isso aí, Wilson, se você fizer uma perguntinha inteligente. Então, eu estou explicando aqui de onde veio o aspecto esquerda, centro e direita. Então, aqui no Brasil, nós podemos definir quem é esquerda, quem é mais progressista, quem defende pautas sociais, tipo reforma agrária, justiça social, tipo direitos humanos, igualdade. Então, essas pautas pertencem mais à esquerda. A pauta da direita é uma pauta mais liberal, burguesa. Defende a propriedade privada, defende o lucro, defende a economia de mercado, as multinacionais. E quem fica ao centro são os sociais-democratas, que são mais, ora, defendem um Estado social, mas também abertos à economia. Então, por alto, assim, eu posso dizer que daí que vem um pouco, não sei se vocês compreenderam um pouco, de onde vem o espectro mais de esquerda, de centro e de direita. Não sei, Eliseu, Wilson, por favor, o pessoal está aqui humildezinho, Wilson. O pessoal está humilde aqui perguntando algumas coisas, eu estou humildemente tentando responder. Sim, Juliano,
O dilema na Netflix óbvio, pois eu estou tentando explicar de uma forma gratuita aqui algumas ideias bem simples, né? Tentando interagir com vocês. Então, Juliano, exatamente isso. Ai, perdi. É que infelizmente, né, nós não conseguimos. A gente está de bom. E aí vem o Wilson aqui, né? Cara, eu não tenho paciência para. Exatamente, Eliseu. Eu vou tentar. Ah, mas se ele continuar assim, não vou continuar, não. Perdão aí por causa do Wilson aí, eu vou sair aqui, pessoal, porque o Wilson tá realmente, vai cair a live por causa dele, né? Tá flopando aí. Que pena, né? Que pena. Mas não adianta, né? Tá o Wilson aqui, isso é a rede social, né? A gente procura assim. Isso, exatamente, Juliano. O dilema das redes, todo mundo que está aqui. Vou falar então, Max, para ti. Realmente eu vou sair. Vou sair. Valeu, Wilson. Valeu, você conseguiu, tá bom? Obrigado, hein? Parabéns. Pessoas que nem você nós precisamos no Brasil, né? É por isso que o Brasil está do jeito que está, né? Por causa de pessoas que nem você. Vem gratuitamente ofender as pessoas. Deve ser bolsonarista, pelo jeito. Deve ser bolsonarista, porque pessoas sem educação não conseguem ouvir a diferença, não conseguem se contrapor, não conseguem argumentar e ofendem. Né? Tá bom, Wilson? Já deu teu showzinho, então tá bom. Então eu vou dar o. É isso que você queria dizer mais? Eu posso conversar, Wilson? Ou você vai continuar aqui importunando os colegas que estão aqui? Não dá mesmo, Daniela. Eu também tô deixando de fazer isso, né? Por causa desse tipo de pessoas. Não vale a pena realmente a gente ter esse espaço aqui para. Boa noite, Vanessa. Não, não vou continuar, cara. Tu tá aqui ofendendo, tu tá aqui falando M aqui. Por que que eu vou continuar aqui? Para você ofender? Não tem sentido nenhum. Estou aqui gratuitamente, as pessoas querem ouvir uma palavra. Ufa, obrigado, obrigado, Vanessa, obrigado por fazer essa gentileza. Juliano, porque não é interessante, né? As pessoas vêm de uma forma gratuita, não sei por que, a gente está interagindo, perguntando, respondendo. Ah, obrigado, José, obrigado. Então, o colega aqui, eu trabalhei hoje uma aula muito legal na universidade, que nós utilizamos muito ainda essas ideias na política e na sociedade atribuído a Maquiavel. Certamente vocês já ouviram falar de uma pessoa... Oi, Caio. Obrigado pelo boa noite. Oi, Leandro. Obrigado por passar por aqui. Maquiavel e a palavra maquiavélico são duas conotações, né, Vanessa? Oi, Hugo, tudo bem? Já nos estressamos aqui, Hugo, já com... Ainda bem que a Vanessa silenciou. Obrigado, Hugo, obrigado pela lembrança. Maquiavélico seria um adjetivo.
Maquiavelismo seria a doutrina que chegou até nós hoje de Maquiavel. Então vamos entender Maquiavel. Maquiavel é um ser humano que nasceu em Florença, na Itália renascentista. Só aí já diz tudo. Quando a gente fala em Itália renascentista, a gente já está percebendo que a Itália é rica economicamente, é uma indispensável para a gente entender a noção de poder. Maquiavel, nós estamos falando sobre esse autor, e a palavra maquiavelismo e maquiavélico. Maquiavelismo é um substantivo e maquiavélico é um adjetivo. Então ele existiu lá em 1513, ele escreveu uma obra chamada O Príncipe. Muito importante essa obra, que está aí no computador de vocês, que vocês devem, em síntese, olha, o Josiano já leu O Príncipe. E é como conquistar o poder, aumentar, manter-se no poder e os perigos para não perder o poder. Por isso que o Espiridião Amin, que é um político veterano do estado de Santa Catarina, ele diz brincando assim que tem duas obras que ele faz leituras antes de dormir ao pé da cama. Uma é a Bíblia e o outro é o livro O Príncipe de Maquiavel. Por que isso? Porque Maquiavel é muito atual. Então, ele dá obrigado, Hugo. Ele dá dicas de como você deve se portar para conquistar o poder. Obrigado, Caio. Obrigado pela recordação. Exato, Vanessa. Então, isso nós estamos acontecendo, o que acontecia lá, acontece também na nossa realidade política hoje, porque um dos princípios de Maquiavel é que a história é cíclica, ela se repete. Não há novidade, porque ele primeiro entende que a natureza humana é meio perversinha. A gente é ingrato, covarde, mentiroso, dissimulador, assim, né? Então, se você quer ser bom entre os não bons, certamente você vai se arruinar. Você vai se arruinar. Por isso que a pergunta dele é assim: mais vale ser temido ou amado? Obrigado, Hugo. Obrigado, querido. Mais vale ser temido ou amado? As duas coisas, diz ele, Hugo. Mas se uma há de perecer, Daniela, a minha disciplina, eu dou aula de teoria política na universidade. E introdução ao pensamento político, introdução à filosofia. Esse poder não necessariamente é o poder político. E isso dizer, exatamente. Obrigado, Alex. Porque isso aí não é apenas, ele não está falando do poder político, ele está falando no poder também, de como você conquista o poder nas empresas, nas corporações, nas fábricas. Então é essa a ideia. Obrigado, Daniela, obrigado. É difícil a gente engajar aqui, Daniela, é difícil porque as pessoas vêm para ofender, mas vocês estão aqui, eu agradeço muito. A intenção da obra é ensinar os príncipes como chegar ao poder e não perdê-lo. Ótimo, Josiano. Eu não quero ser temido, eu quero ser admirado, Hugo. Mas todos os admirados que foram amados, Hugo, segundo Maquiavel, os príncipes foram banidos. Os príncipes amados, bondosos, eles não tiveram sucesso. Obrigado, Caio. Obrigado, querido. Obrigado. Então, mais vale ter ser temido ou amado? As duas coisas, mas se uma há de perecer, que pereça o temor. Aliás, o amor, porque você respeita mais a questão exata e permanecer no poder. Oi, Arthur, tudo bem? Que é muito mais difícil você permanecer no poder, Vanessa. Não é que Maquiavel seja pessimista, Hugo. Maquiavel é realista. Porque ele não vai trabalhar com uma república ideal, com o Estado ideal, com a política ideal. Ele cita literalmente: minha intenção não é fazer como fizeram. Ótimo, Josiano, ótimo. Realista, tá certo a Vanessa.
Platão, Santo Agostinho, os neoplatônicos, Dante Alighieri, eles idealizaram uma política ideal pautada da política como deveria ser. Por isso que Maquiavel é odiado, porque ele não vai trabalhar a dimensão moral, ética, religiosa. Tanto é que essa obra foi colocada no livro Index das leituras dos livros proibidos, que a igreja via em Maquiavel um demônio. O apelido que a igreja deu a Maquiavel era de Old Nick, Nick de Nicolau, diabo, velho diabo. Por quê? Porque Maquiavel rompeu com a dimensão, ele trabalhou a política nua e crua. Exato, essa é uma visão muito utilitarista hoje da política, Alex. Não demonstrar que é bom. Isso! Daniel, o Josiane é bem interativo. Parabéns. O Josiane é muito querido. Josiane é muito querido. Vocês que estão aqui são queridos, sabe por quê? Porque vocês têm paciência. Porque vocês estão aqui querendo alguma ideia que possa iluminar vocês, instigar a curiosidade de vocês na filosofia, na teoria política. Obrigado, Arthur querido, para que vocês possam compreender a política, compreender a sociedade, compreender a existência. Oi, Cris, obrigado, minha amiga, obrigado por estar aqui. Josiano, piedade, fidelidade, humanidade, integridade, religiosidade, 5 características do Maquiavel. Não tanto religiosidade, é realista por destrinchar os nichos da sociedade em seu tempo. Exatamente. Então, Maquiavel vai trabalhar, Juliano, 9 de abril, o Papa Paulo VI aboliu isto. Olha, o Juliano, que é da carreira eclesiástica, meu amigo, está dando uma dica, que em 1996, o Papa Paulo VI aboliu, pôs fim a um index prohibitorum. Olha, Juliano, que informação bonita, que informação boa que tu me trazes aqui. Porque tinha obras caracterizadas como obras que não eram características, o Vaticano II, essa oxigenação dentro da igreja, essas aberturas para mudanças que oxigenaram a igreja. Vaticano II é tudo de bom. As pessoas se corrompem em um sistema. É o top. O Juliano é top, Josiano. É um menino muito querido e muito inteligente. Então, Maquiavel tem umas dicas bem legais, assim, entre, por exemplo, virtude e fortuna. Virtude não é a virtude aristotélica e muito menos também a virtude religiosa. Virtude, as pessoas têm que ter virtude, que é uma habilidade pessoal, um treinamento, uma destreza, um esforço pessoal para alcançar o sucesso. E não também se descuidar da deusa fortuna, que é a sorte. Mas se você somente contar com a sorte, você não vai ter êxito na tua jornada profissional, na tua jornada acadêmica. Vou contar na jornada política, vou contar com a sorte, que os ventos, os deuses devem me apoiar. Não vai nessa. Então, virtude é habilidade, treinamento e destreza que cada príncipe, que cada liderança deve ter para ter sucesso na vida, ou profissionalmente, ou materialmente, ou politicamente. Então, virtude e fortuna. Entre a raposa, Alex, e o leão, o que você vai escolher? As duas coisas, porque a raposa significa esperteza e o leão representa a força. Então, você tem que amedrontar também com a tua personalidade, com a tua pessoa. Esperteza e força. Esperteza é habilidade. Habilidade. A pessoa que não é hábil na política, que não é hábil na vida, ela não consegue ter sucesso. Ela não consegue ter sucesso. Então, na política não existem espaços em brancos.
Não existe vácuo, não existe vazio. Ou você toma um lugar, ou você age politicamente, ou alguém toma esse lugar para você. Olha, Maquiavel é ótimo. Hoje nós estudamos o Príncipe e estudamos os discursos sobre Tito Livio, Maquiavel é interessante. Exatamente, Juliano. Os fins justificam os meios é uma atribuição. Oi, guerreiro em construção. Tudo bom? Chegue aí. Vocês certamente já ouviram falar dessa palavra, os fins justificam os meios. Ela é atribuída a Maquiavel, porque eu não encontrei até hoje essa frase em nenhuma obra de Maquiavel. E olha que faz tempo que eu leio Maquiavel. Mas aí que está. Qual seria, Juliano, o fim último? O objeto final do empreendimento de Maquiavel? Eu tenho uma resposta. Muitos dizem que Maquiavel trilhou uma carreira pessoal, de ter um emprego. Talvez sim. Esta ideia está imbricada na ideia dos fins justificam o meio. O fim último de Maquiavel, sabe qual é que era? No meu ponto de vista, pela minha leitura, a unificação italiana. Porque a Itália, no tempo de Maquiavel, era fragmentada, dividida em pequenos principados de Gênova, de Veneza, da Igreja, dos Médicis. Uma mesma nacionalidade, e Maquiavel queria o quê? O fim último, unificar a Itália, fazer dela um Estado-nação, para utilizar todos os meios possíveis. Que é o Príncipe, é um erro no título da obra, Vanessa, que na verdade, o título original da obra se chama De Principatus, que significa o principal. Não é o príncipe, o filho do rei, é o principal. Então ele queria o quê? Um líder político que fosse destemido, corajoso, hábil, para juntar todos esses principados e fazer da Itália um Estado. Por quê? Porque Espanha, Portugal, França já tinham se unificado. Os primeiros estados nacionais modernos começam aí. E Itália não tinha ainda um estado. E Maquiavel não teve sorte porque morreu, muito antes, obrigado, Juliano, muito antes da Itália ser unificada. A Itália se unificou em 1870. Ainda com principados de Mônaco e o Vaticano, que é um estado dentro do estado. A época de Maquiavel foi onde o capitalismo subiu. Exato, porque você tem, Eliseu, as primeiras manifestações de uma ascendência de uma classe política e social e econômica que é a burguesia. Burguesia vem de burgos, aquelas pessoas que moravam nos entroncamentos, nas encruzilhadas, nas vilas, e começaram a trocar produtos. Depois, com as navegações, eles começaram a enriquecer. Então essa classe burguesa, ela se uniu à elite da nobreza para formar o Estado moderno. Chegou o momento então que essa classe da burguesia ascendeu tanto que ela destitui, a partir das revoluções liberais burguesas, 1688 na Inglaterra, 1776 nos Estados Unidos e 1789 na França, essas ideias liberais burguesas começam a entrar, se colocar como Constituição, como direito, e o absolutismo moderno começa a entrar em decadência. Já iria perguntar isso, se não foi o começo de um capitalismo. Exato, claro que está ali, o capitalismo é óbvio mercantil, né? Porque o capitalismo tem fases. É o capitalismo mercantil, é o capitalismo industrial e depois hoje o capitalismo tecnológico, o capitalismo
especulativo. O capitalismo tem data para início, meio, perdão, e possivelmente daqui a um tempo ou não, ou curto ou longo, fim. Nenhum regime econômico perdurou eternamente. O capitalismo também teve início, meio e terá fim. Lembro de uma frase dele: torno-me odiados tanto fazendo bem quanto fazer o mal. Não tem muita saída, Juliano. Não tem muita saída. Porque sempre você não vai frente ao público, você não vai agradar a todos. Mas tem algumas coisas que você deve cuidar. Por exemplo, o povo não esquece quando você usurpa as mulheres dos súditos e os bens. Ele não esquece. Exatamente, Eliseu. Alex, eu sou professor de teoria política, de filosofia, mas a história, ela é Obrigado, João Vitor, obrigado pela recordação. Eu acho que ele ensina a teologia política. Não, teologia eu estudei 2 anos, Daniel, 2 anos. Mas não sou teólogo, né? Eu só tive 2 anos de curso. João Vitor, obrigado por passar por aqui, enviando uma rosa. Beleza, pessoal, beleza. Fala da... Orlando, não é o meu objetivo falar assim do Lula ou falar do Bolsonaro assim tão especificamente, porque causa um mal-estar e não é nosso objetivo. Eu procuro sempre fazer uma análise mais isenta de Bolsonaro, de Lula, tentando compreender mais... Achou que era um pastor? Não, tranquilo, Orlando. Não, eu tive formação na igreja, não sou muita coisa, mas aquilo que sou, graças à minha formação na igreja. Oi, João Vitor, tudo bom? Foi cansativo, porque à tarde nós tivemos aula na universidade, mas viveu no tempo do Renascimento. O que podemos aprender hoje? Olha, Juliano, excelente a tua pergunta. Talvez não apenas com o Renascimento, Juliano, mas eu vou um passo atrás. No Renascimento, eles resgatam as ideias dos clássicos gregos. Essa é a novidade. Vamos ver a pergunta do Arthur, se sobe aí a pergunta. Então, hoje, Juliano, tem uma volta dos últimos 150, 200 anos, uma volta ao pensamento clássico novamente. Porque ler os clássicos e reler os clássicos, Platão, os pré-socráticos, Sócrates, Aristóteles, as escolas helênicas, ali é uma fonte inesgotável do conhecimento, tu sabes disso. Aristóteles, por exemplo, você mesmo faz essa volta. Então, Marx estudou os epicuristas, Freud estudou a mitologia, Nietzsche estudou a tragédia, Pierre Hadot estudou a filologia, o exercício espiritual da filosofia, Pierre Hadot, Michel Foucault trabalhou o cuidado de si. Então, só aqui que eu lembro agora, são 5 clássicos. Hannah Arendt, a questão da vida ativa e a vida contemplativa, 6. Eu estou lembrando de 6 aqui que voltam não ao Renascimento, voltam aos clássicos, de onde beberam a fonte, os renascentistas beberam na fonte. Arthur, qual era a visão de Maquiavel quanto ao poder político sobre o povo? Dizem que Maquiavel, tentando falar sobre os reis da época, ele precaveu o povo de não aceitar o domínio dos poderosos. Então, Maquiavel, falando dos reis, ele impulsionou as pessoas a refletirem de como não aceitar certas tiranias em relação ao poder. Como estas faria diferença hoje? É verdade. Por isso que, Eliseu, a gente deve socializar o conhecimento, aquilo que sabe, aquilo que leu, né? Tem muitas teorias que a gente tem que passar para o público, cidadania, política, filosofia,
Falta muito o povo aprender, né? Professor, aula de filosofia é transmitir algo tão preciso e valioso para as gerações. Claro, Josiano, porque a filosofia, todos nós somos filósofos na medida que pensamos, refletimos e verticalizamos. Não, aqui tá tranquilo, Arthur. Aqui tá legal. Tá boa, net. Então, a filosofia faz com que a gente verticalize. Muito boa obra, O Homem Light. Essa eu não conheço, Juliano. Vou dar uma pesquisada. O Homem Light. Obrigado, Alex. Obrigado. Já estamos terminando já, porque o tempo vai se esgotando e a gente vai cansando de falar, né? Então eu agradeço demais assim a participação. User, o governo não quer que o povo... mas de novo... não é aquele que nós silenciamos. Obrigado, desculpe aqui, 35. 50, o governo não quer que o povo... Exatamente, ó, concordo, user, concordo. Exatamente. Quanto mais ignorante for o povo, quanto mais gente entrar aqui no TikTok e se esbaldar aqui, do Vigiar e Punir, não cheguei a ler essa obra, Arthur, do Michel Foucault. Eu li a última obra, Hermenêutica do Sujeito, que é uma obra mais fácil de ler, mas não li ainda o Vigiar e Punir, os micros poderes que existem por aí, né? Exatamente essa ideia. Então o povo, por isso que é difícil para nós aqui entrar numa live, né? Professor, não seria essa forma de se manter o poder? Oi, Gorete, tudo bom? Pela primeira vez por aqui, professor Djalma, professor da Universidade Federal de Santa Maria, professor de Teoria Política, Ciência Política e Filosofia. Professor, não seria essa forma de se manter o poder que Maquiavel disse? É uma forma assim, de manter o poder. Quando você tem o poder na mão, você não quer que as pessoas pensem. Por isso que a filosofia está saindo fora. Sóis, professor. Perdão, não entendi, Álvaro. Claro, porque quando o povo não lê, não estuda, não tem consciência crítica, se informa por WhatsApp, né? Então fica difícil você formar uma cidadania. Legal. Sistema carcerário, Arthur. Ótimo. Uhum. Chazinho. Mas obrigado novamente vocês que estão aqui. Isso, Arthur. Perfeito. Boa obra, boa obra. Obrigado, pessoal, pelas likezinhas aí. Obrigado pelos presentinhos. Obrigado pela paciência de vocês. Obrigado pela participação. E nós estamos aí, na medida do possível, voltando. No Renascimento, a religião tinha uma grande influência no poder? Alex, boa tua pergunta. No Renascimento, ela já está um pouco passando o Max Weber, que é um sociólogo, ele fala que no Renascimento, na modernidade, existe o desencantamento do mundo. Obrigado, obrigado. O que é desencantamento? Você tem na Idade Média um mundo encantado, um mundo religioso, uma visão vertical do mundo, uma visão teocêntrica. Mas com o início das universidades laicas, a partir do ano 1100, 1200, Oxford, Cambridge, Salerno, Bolonha, esse pensamento mais secular, obrigado, Arthur, um pensamento mais laico, secular, começa a imperar. Então, o pensamento religioso ele começa a ser diminuído. Porque, claro que ele não vai perder a influência total, é claro que não. Mas você vê um pouco o decréscimo do pensamento, porque agora vai avançar, claro, demora uns 100, 200, 300 anos, vai avançar a racionalidade instrumental. A deusa da modernidade será a razão, será a ciência, a técnica, o progresso. Então, a religião, ela vai ficando um pouco de lado. Então, por isso que Nietzsche diz, Deus está morto, nós o matamos, que os valores cristãos na modernidade não existem mais. Então, terminou o mundo encantado da religião. O que temos agora é um mundo mais racional.
Live boa, pouca gente, se fosse uma guria fazendo. Eu falo sempre aqui, User57. Eu não sei o que posso fazer aqui para chamar atenção. Agora, se tem uma menina aqui mostrando a ponta do sutiã, tem 715 mil barbados aqui. Por isso que eu não acredito no ser humano. Quando a gente abre uma live instrutiva, de conhecimento, de sabedoria, tem os nossos amigos aqui, o Hugo, meus amigos que estão aqui. Hugo, nem com dancinha que não mostrar tanquinho, barriguinha, cuequinha, não vai adiantar em absolutamente nada. É o banal, Arthur, é o banal. É uma desgraça mesmo. Então a gente desanima, mas João Vitor, é por aí, a gente perde o tesão mesmo, né? Isso, Daniel. Então vou começar a tirar minhas peças aqui, né? Ver se o não vai adiantar também. Quem é que vai ver um velho de 54 anos, né? Obrigado, Juliano, obrigado. Obrigado, volte sempre, meu querido. Contribua aqui para a gente crescer no conhecimento. A gente aprende muito. Então não tem saída. Vamos nivelar por baixo, pessoal. Nivelar por baixo é isso. É tanguinha, é dancinha, é mostrar bunda, é pegadinha, é trollagem, né? Exatamente, uso 5790. Sou palestrante também das áreas das ciências humanas, trabalho e dou aula na UFSM aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nos siga aí também para a gente prestigiar também. Comento aqui nas redes sociais a política, dou aula, tenho um canal no YouTube, procurando assim a gente estender o conhecimento a outras pessoas. Perfeito, meus queridos? Muito obrigado, então. Obrigado, Daniel. Obrigado. Volte sempre quando o professor Djalma estiver por aí. Claro, venha para cá. O dia que vocês passarem por Santa Maria. Olha aí o 5794 passou aqui. Olha aí, o Daniel é meu colega, ó. Beer Church. Uau, bello. Italiano. Bello. Italiano. Cleucira Aparecida. Cleucira é minha amiga aqui, mas às vezes ela fica brava e vai embora. Beleza? Olha aí, o Hugo já puxou uma palavra. Não é tu, Cleucira? Não, acho que é. Não, a Cleucira não. Acho que é, né? Ó, a Cleucira tá me presenteando. Tem uma menina que vem aqui, às vezes, que eu começo a falar de política, eu acho que não é a Cleucira, não. Ela diz, não, se é política, donde eres? Bir, Brasil, estado do Rio Grande do Sul. Professor da Universidade Federal. Professor, o senhor acha que deve mudar a lei para se aposentar? Mas de novo, João Vitor, daqui uns dias a gente não vai se aposentar mais. Que isso? Brasiliano. Isto, 57. Isto, ciência política. Meu doutorado é em ciência política. Obrigado, Cleucira Aparecida, pela rosa branca. Obrigado. Ciência política, sim. Mas eu me considero mais um teórico político. Porque o cientista político é mais hard. É mais objetivo, é mais cálculo. Eu talvez tenha uma compreensão maior da teoria política, que é uma filosofia política, do que propriamente a ciência política, que é mais dura. Obrigado, Daniel. Obrigado você que está aqui. Obrigado por prestigiar. Isso demonstra que você está em busca de conhecimento. Que todos nós estamos, na verdade, né? Para a gente se tornar um ser humano melhor. Valeu? Beleza, gente? Obrigadão, hein? Vamos lá, vamos descansar. E aí a gente volta amanhã. Vão lá também, passe lá nos meus vídeos lá.
e das minhas postagens, dá uma curtida lá também para a gente se tornar cada vez mais relevante. Obrigado, Daniel. Uma boa noite, 57. Volte sempre. Boa noite, Cleucira. Boa noite, Arthur, querido. Oi, Darius. Desculpa, você chegou um pouquinho tarde. Exato, eu acho que a notificação passa aí. Eliseu, querido, boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite, querido. Obrigado por prestigiar o professor. Obrigado mesmo, tá? Boa noite, Cleucira. Bons sonhos. Bom descanso, Hugo. Beleza? Que bom a gente viver no mesmo tempo de vocês. Obrigado, Alex. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo apoio aí, hein? Obrigado. Volte sempre. Quando o professor estiver por aqui, se não entrar gente, que ainda bem que os colegas estão aqui para... O Hugo às vezes silencia, mas teve no início aqui quase que nós não conseguimos avançar porque teve gente ofendendo, teve gente... aí a gente perde, né? A gente perde o tesão de falar, a gente desanima. Obrigado, né? Obrigado, Brett. Obrigado mesmo. Vou ver se eu consigo sair agora aqui. Às vezes dá uma trancada na saída aqui, ó. Isso, Hugo, atrapalha muito. Ainda bem que eu acho que foi a Vanessa que silenciou. Aí, o Arthur também é meu moderador, né, Arthur? Você também é meu moderador. Não, às vezes uma pergunta imbecil, deixa assim, tipo BBB. Às vezes a gente deixa uma pergunta, duas, né? Mas às vezes a gente não dá, né? Um abraço, Ricardo. Um abraço, professor.